Então, nessa aula a gente vai começar a desenvolver a parte de comando da parte desse triângulo. Na aula passada a gente fez a parte de carga no quadro. Vamos fazer aqui hoje a parte de comando para a gente iniciar. E vamos fazer a parte de carga também aqui no CAD Simu para a gente ver como que a gente vai montar e entender o funcionamento. Então, primeiro a gente precisa colocar, né, fazer o nosso comando. Vou puxar aqui um positivo. Vamos fazer um comando 24 VCC. Após o positivo, a gente tem o botão de desliga. E como funciona a partir desse triângulo? A partir desse triângulo, ela tem 3 contatores. A gente vai chamar de K1, K2 e K3. O K1 é como se fosse uma partida direta, como a gente fez nas aulas de partida direta. Então a gente vai estar fazendo aqui agora. Então, lembra que na aula de partida direta a gente tinha um botão de desliga, um botão de liga, né, de ligar, um botão contato aberto, e a gente tem também a bobina do contator. Vamos fazer a ligação aqui dos cabos. Se é uma partida direta, o que eu preciso ter? Eu já tenho aqui o botão de desligar e eu tenho o botão de ligar. Só que quando eu acionar o botão de ligar, eu tenho que manter o contator ligado. Então eu preciso de um contato de selo. O contato de selo ele fica paralelo ao botão de ligar. Vou fazer as ligações. Vamos organizar aqui os botões. Vou chamar esse botão de desligar de B0. O botão de ligar vou chamar de B1. Vou puxar o contator um pouco mais para baixo. Eu preciso de um negativo para ligar no A2 do contator. Vou pegar um cabo azul para ser o nosso negativo. Vamos dar um nome aqui no contato de selo, K1. Então eu tenho que chamar o contator aqui também de K1, a bobina do contator. Então basicamente é uma partida direta. A gente tem esse primeiro momento aqui que é uma partida direta. Então se eu colocar para simular, eu acionei, dei um pulso, liguei K1. Só que lembra que a gente precisa, quando acionar o K1, eu preciso acionar o contator da estrela, é partida estrela, triângulo. Então eu preciso acionar um outro contator. Então a gente vai acionar o contator K3, que ele vai ser o nosso contator da estrela. Vou parar a simulação. Vou puxar mais uma linha de comando aqui. A linha de comando sempre tem que estar amarrada, né, em série com o botão de desligar. Porque se eu acionar o botão de desligar, eu corto toda a tensão de comando aqui, ó. Então, o que tiver para baixo do botão de desligar vai ser desativado. Então, o que acontece? Quando eu ativar K1, eu quero ativar o K3. Vou ligar aqui. Vou já colocar o nome aqui nesse contato, K1. E vou ativar o contator. Já vou puxar uma bobina aqui.
Vou chamar esse contator aqui de K3. Observe o seguinte, quando a gente está montando um comando elétrico, você tem que ir no raciocínio do funcionamento. Você não precisa decorar as coisas. Então, qual que é a lógica? Eu tenho 3 contatores. A partir desse triângulo, o contator K1 sempre vai ficar ativado. Então, eu tenho que primeiro acionar o contator do fechamento em estrela, depois o triângulo. Então, se o K1 for acionado, então eu já aciono o K3, que é o que a gente está fazendo aqui. Ó. K1 vai ser acionado e já vai acionar o K3. Quando o K3 for ativado, junto com o K3, eu vou colocar um temporizador. O que que faz? Lembra que a partir desse triângulo, a estrela ela começa a girar, sair da inércia, o motor, e depois de um determinado tempo, a gente muda para o triângulo. Então eu tenho que colocar um temporizador também nesse comando. Então a gente vai colocar aqui a bobina do temporizador. Observe como é a simbologia da bobina, ela é diferente de uma bobina de um contator. Eu já vou colocar aqui na escala de segundos, vou deixar aqui em 5 segundos, vou dar o nome para ele de T1. Então, qual que é a lógica? Vamos fazer uma simulação aqui para a gente poder ver o funcionamento. Observa aqui a bobina do contator. Eu dei um pulso, liguei, contou 5 segundos. Nada aconteceu. Quando contar o tempo, eu preciso desligar o K3. Para desligar o K3, eu vou interromper essa linha aqui e vou colocar na série aqui da bobina do contator de K3, um contato fechado de T1. Então vamos fazer uma simulação. Eu coloquei já aqui o nosso temporizador, eu deixei ele para 5 segundos e vamos fazer uma simulação. Coloquei para simular, dei um pulso, está contando o tempo, 2, 1, vai desligar o K3. Desligou o K3. Observa que o K1 sempre mantém ligado. Então, desligou o K3, eu preciso ligar o K2. O K3 representa o fechamento em estrela. Então, eu liguei a estrela, contei 5 segundos, então eu tenho que ligar o triângulo. Então, o que a gente tem que fazer? O comando elétrico. Se eu utilizei um contato fechado para poder desligar o K3, eu vou usar um contato aberto para ligar o K2. Vamos fazer aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui um contato aberto de T1. E já vou colocar a bobina do contator de K2, que representa triângulo. Vou chamar esse contator aqui de K2. Vamos fazer um teste na simulação. Dei o comando, ligou K3, conta 5 segundos, desliga o K3 e liga o K2. Então o que acontece? Nesse momento que K3 está ativado, o motor começou a girar. Lembra da aula passada do fechamento em estrela? Que o fechamento em estrela no motor de 6 pontas, ele é utilizado para uma tensão de 380 volts. Quando eu coloco uma tensão de 220 volts, o motor roda devagar. E nele roda devagar, eu tenho uma corrente elétrica baixa. Esse rodar devagar é o suficiente para poder tirar o motor da inércia. Tirou ele da inércia, contou 5 segundos, eu desliguei o contator K3, observa na simulação que é algo muito rápido, desliguei o contator K3 e já liguei o K2, que é o fechamento em triângulo.
Quando eu fecho o motor em triângulo, 220 volts, no caso a gente está representando um motor de 6 pontas, o motor vai para a rotação nominal. Então ele vai girar rápido na rotação nominal. E isso faz com que a gente evite aquele pico de corrente. Vamos fazer mais uma simulação aqui e a gente vai fazer umas melhorias também nesse desenho. Acionei B1, acionou K3, contou 5 segundos, desliga K3 e liga K2. Na próxima aula a gente vai fazer umas melhorias aqui nesse comando com relação ao intertravamento.